Lucas, a gente tem aqui alguns minutos para discutir sobre isso. Esse é um assunto, mas tão vasto, tão atual. O que a gente pode fazer para que as empresas se tornem ninja? Saibam se proteger, se defender, evitar os golpes cibernéticos. Olha, esse é um tema, como você bem comentou, a gente poderia ficar horas e horas aqui comentando sobre o tema. Eu acho que o primeiro passo que as empresas precisam tomar é criar um programa de conscientização interno na própria organização de mudança cultural no tema segurança da informação. Isso inclui fazer inscrição para o curso do NAP. O NAP-FAG, gente, é o Núcleo de Aperfeiçoamento Profissional. A FAG, além do Colégio FAG, dos pequenininhos, da universidade, da pós-graduação, do ensino à distância, enfim, tem os cursos rápidos. Quando que começarão as aulas em Cascavel? Sei que o pessoal de Toledo já está mais adiantado. Na segunda semana de junho, né? Então, lá em Toledo a gente já abriu uma turma deste curso, né? Então ele é voltado para profissionais dessa área de tecnologia da informação ou que queiram de fato ingressar na área de segurança e governança de dados, né, numa organização. Pelo menos um representante por empresa. Exatamente, que essa pessoa vai ser a responsável por começar a estruturar um programa de privacidade e proteção de dados dentro da organização aonde que ela atua, né? Se a pessoa tem que estar no expediente dela de segunda a sexta, como é que ela se encaixa nesse contexto? Qual vai ser a dinâmica do curso? O curso ele vai ser aos sábados, então ele é das 8 ao meio-dia, da 1 às 5 da tarde, então serão 5 sábados, 8 horas em cada sábado, totalizando as 40 horas, então, de curso, onde que o aluno terá, né, o certificado de conclusão do curso ao final. E, logicamente, que a dinâmica do curso, né, além de a gente passar e abordar por todo esse tema de governança e segurança da informação, é a gente, de fato, fazer dinâmicas práticas, né, de fato, em simulações de eventos de adversidade, por exemplo, como tentativas de ataques cibernéticos numa rede, né, um plano de conscientização para as pessoas e também como manter, né, o seu ambiente, falando em tecnologia, seguro de vulnerabilidades que poderão acontecer. Quais são os golpes mais comuns? Figurinhas carimbadas já. Hoje o que está mais em ênfase, né, é o ataque ransomware, que é a criptografia de dados, e também o phishing, que é mais voltado para os usuários pessoas físicas. Então, por exemplo, são aqueles e-mails falsos, onde que vem, por exemplo, um link de um site clonado, né? Por exemplo, você faz compra num e-commerce, vem um link de um site idêntico àquele e-commerce que você compra, né? Só que quando você começa a imputar as informações nesse site, logicamente que o atacante, por detrás do site, ele começa a coletar todas essas informações para, de fato, materializar esse ataque e obter sucesso, né? Então, o que muda de um site clonado para um site verdadeiro? A URL do link lá em cima, o www. Então, exatamente. que ninguém E aí fica muito... Você precisa ficar muito atento, e até eu faço uma orientação para os usuários, né? Sempre olhar se o site ele inicia com HTTPS. O que é o HTTPS, o S do final? Quer dizer que ele tem um certificado de segurança. E não são todos os sites que possuem. Não está ali à toa, né, Lucas? Não está ali à toa. Então, muitas vezes, às vezes a pessoa fala assim, mas o que é? Qual que é a diferença do HTTP para o HTTPS? É justamente esse certificado de segurança que o site tem e que se nós formos pesquisar por aí, tem muitas empresas, muitos e-commerces e outros sites que não têm esse certificado. Uhum. A pessoa pega os dados dos clientes, o hacker no caso, né? Pega os dados dos clientes daquela determinada empresa. Para quê? A ideia é comercializar, né? Por que é tão precioso o dado de um cliente, nome, CPF, CNPJ, enfim? Hoje tem muitas empresas na chamada Deep Web, né, que é uma internet obscura, aonde que há comercialização de bases de dados que foram violadas de empresas. Então, por exemplo, tem empresas do mesmo segmento que têm interesse em comprar dados daquele concorrente que vazou, né? Para saber o que, por exemplo, o que o cliente do meu concorrente ele compra, a que valor ele compra, para eu poder oferecer um produto ou um serviço num valor melhor e de melhor qualidade, para ele comprar comigo.
Então hoje os dados eles são o novo petróleo das empresas, né? É isso que a gente sempre comenta, tanto nos treinamentos, nas palestras, Porque onde tudo que a é gente vai lá. baseado em estatística, em número, em Exatamente. levantamento, para campanhas de marketing, para tudo. Nós mesmos, desde o momento que a gente acorda de manhã cedo, a gente está gerando informação. De que maneira? Mandando informações via WhatsApp, via e-mail. Então a gente, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a gente está gerando informação e compartilhando. E muitas vezes a gente não toma ciência do poder que muitas vezes essas informações têm. Então imagina numa empresa onde nós estamos falando de informações de faturamento, de clientes, de fornecedores e o principal, informações financeiras, né? Então, esses incidentes... Até prefeituras, né, Lucas? Prefeituras hoje estão sendo... Órgãos públicos. Exato, estão sendo muito atacadas, mas assim, não pelo roubo de dados, mas para fazer o quê? Indisponibilidade de serviços. E esses serviços indisponíveis, porque hoje nós temos muitos serviços que nós utilizamos de órgãos públicos, que são por onde? Ou via aplicativo ou via internet, um website. Então, se ele está indisponível, ele vai causar um dano para nós não vamos conseguir consumir esse serviço. E, logicamente, que vai criar assim, um dano reputacional para aquela entidade, e a mesma situação para as empresas. Então, muitas vezes as pessoas pensam só no roubo de dados, mas nós temos que pensar também na indisponibilidade de serviço. O quanto que essa indisponibilidade pode afetar o faturamento da nossa empresa. Né? Muitos empresários... Até restabelecer a ordem. Exato, porque não é só a indisponibilidade. Né? Nós tivemos já exemplos de grandes e-commerces aí no final do ano passado que ficaram, por exemplo, 2, 3 dias para restabelecer o sistema como um todo para continuar fazendo as suas vendas. Então imagina nesses 2 dias o quanto de faturamento que esse e-commerce não perdeu. Né? E fora o dano reputacional que foi compartilhado a notícia. Um pedido que você não entrega porque você não tem mais como checar também. Então eu como consumidor, se eu fico sabendo de uma notícia dessa, eu já vou começar a olhar aquela empresa com outros olhos. Talvez eu não vou mais comprar com ela. Então muitas vezes o dano reputacional da imagem da empresa também é um agravante muito grande que as pessoas e que os empresários muitas vezes não consideram ou acabam se esquecendo. Né? Então, quando eu chego numa empresa, até para prestar uma consultoria nessa área de segurança e informação, a gente leva, por exemplo, um orçamento para a empresa. Normalmente a empresa olha essa questão da segurança como algo muito caro, como algo supérfluo e que não vai trazer um retorno financeiro. Mas aí eu faço sempre o seguinte questionamento, né? Quanto que a sua empresa fatura hora? Aí ele faz um cálculo breve e fala, tanto. Eu falo assim, e se a sua empresa então ficar 8 horas no dia paralisado, quando que você vai perder? X valor. Esse X valor ele já pagou 3 vezes o investimento na segurança que eu estava propondo. Para ficar blindado. Exatamente. Então assim, a gente não consegue, até pegando o gancho, viver num ambiente 100% seguro, mas nós temos que sempre, a gente tem sempre pelo menos reduzir o risco. Essa margem. A gente trabalha sempre nisso, redução do risco. Eu falar que, por exemplo, a gente implementar todas as técnicas de segurança, uma empresa está 100% livre de um ataque, eu vou estar mentindo. Então a gente tem que sempre trabalhar num nível de 90% a 95% da chance. Só de você estar por dentro já de tudo aquilo ali, daquele universo, para numa hora de apuro também saber agir rápido e com medidas eficientes. O que fazer? Caso o pior aconteça. Claro que a gente está aqui, né, sempre com a bandeira da prevenção, mas não deu, aqui já é tarde demais. Olha, pensando, eu vou expor os dois lados, tanto a empresa quanto nós, pessoas físicas titulares de dados, né? Para as empresas, o primeiro ponto é você tentar identificar de onde que veio o incidente, se é de um ativo, por exemplo, de um computador, de um smartphone corporativo da empresa, ou através até de um mesmo usuário, né, que pode ser a porta de vulnerabilidade. Fazer um reporte para a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é ela quem regulamenta a LGPD. Então, todos os incidentes de segurança da informação que ocorrem nas empresas precisam ser reportados para a ANPD. Lá no próprio site da ANPD tem um formulário que você precisa preencher e enviar para eles, descrevendo todo o incidente, o que afetou e assim por diante. Nós, pessoas físicas, se a gente tiver um incidente de segurança da informação ocasionado por uma empresa, por exemplo, nós temos que primeiro fazer o registro do boletim de ocorrência e depois também fazer esse reporte para a ANPD para que ela abra uma auditoria ou uma inspeção nessa empresa para entender o porquê que os dados foram vazados. Né? Então, se um dado seu ou você foi vítima de algum golpe, por exemplo, via aplicativo,
ou algo nesse sentido que você perdeu algum valor financeiro, o primeiro ponto é fazer o BO, o registro do BO, né? E logicamente que esse é pensando em nós titulares de dados, é um dos golpes hoje que está ocorrendo mais, é a questão da engenharia social. O que é a engenharia social, né? Uma pessoa que já obteve informações sua, por exemplo, de algum local que vazou algum dado. Vamos pensar que você estava num processo judicial e o escritório de advocacia houve um vazamento de dados, caiu na mão desses atacantes. Eles já obtêm todos os dados deste processo, vão entrar em contato contigo, se passando muitas vezes pelaquela entidade, e vão às vezes te solicitar algum valor financeiro para alguma medida, ou para você obter alguma vantagem, algum valor financeiro, e é isso que as pessoas estão criando. Porque hoje é tudo muito fácil, hoje para você fazer um pagamento, o Pix está ali para você fazer. Imediato. E de forma imediata. E, logicamente, que depois que você pagou, para você ter o estorno disso, é muito difícil, mesmo você entrando em contato lá com a instituição financeira, tentando provar via BO de ocorrência, boletim de ocorrência, é muito complicado de reverter essa situação. Então, como que cada um de nós vai descobrir caso os nossos dados tenham sido usados ou nem tenham sido usados ainda, mas já estejam, né, no alcance de terceiros? Um exemplo bem claro que a gente já pegou na prática, por exemplo, você foi lá, comprou um apartamento e de repente você começa a receber ligações e mensagens, por exemplo, de uma empresa de móveis planejados ou uma empresa querendo lhe vender eletrodomésticos. Começa a casar as informações, né? Poxa, eu comprei um apartamento há pouco tempo atrás, eu preciso mobiliar, né? Então, como é que esses dados, a gente começa a confrontar as informações, né? Esse é um cenário que a gente já pegou no dia a dia. Então, a gente começa a evidenciar. Poxa, mas esses dados estão partindo de algum lugar para chegar nessas pessoas e elas saber que eu estou precisando de um eletrodoméstico ou de alguns móveis, algo nesse sentido para mobiliar minha casa. Então, ali que começa a casar as informações. É lógico que a gente hoje compra produtos e serviços aí na internet, que muitas vezes a gente compra de diversos e-commerces diferentes, e fica mais difícil a gente tentar falar, ó, foi dessa empresa ou daquela, né? É logicamente que hoje, como eu falei, esses incidentes de segurança da informação, eles precisam ser registrados pelas empresas para a ANPD. O que muitas empresas fazem é, logicamente, que ocultam isso. Abafar o caso. Exatamente. Por quê? Muitas delas têm o medo, logicamente, de sofrer alguma autuação financeira da própria ANPD e acabam não fazendo esse reporte, mas é obrigação, justamente para que os seus titulares de dados, clientes, fornecedores, saibam do que aconteceu, né? E ter os seus direitos, porque um dos direitos hoje da própria LGPD é a questão da transparência. Então eu, como consumidor, como titular de dados, eu preciso saber para que os meus dados estão sendo utilizados naquela empresa. Por exemplo, uma empresa que você não compra mais produtos e serviços há mais de 10 anos e os seus dados ainda estão lá. Por qual motivo? Né? Então, essas coisas que a gente começa a se questionar e nós temos o direito de solicitar a exclusão desses dados se eles não estiverem em um contrato ou em algo que está ativo ainda, né? Um relacionamento ativo com aquela empresa. E quem comete o golpe é punido como? Hoje nós temos a LGPD, ela tem vários tipos de sanções para as empresas que tiverem algum incidente de segurança. As sanções, elas podem partir de 4% do faturamento, limitado até 50 milhões. Isso de sanção. Ela também tem medidas administrativas, que é aquela mais orientativa. Se for um incidente que não houve um dano reputacional pro titular, ela pode sofrer apenas uma orientação para fazer uma adequação interna. Mas também nós temos uma outra sanção que é bem grave, que é a questão de a gente ficar com o banco de dados bloqueado daquele sistema onde que vazou os dados por até 6 meses e pode ser prorrogável por mais 6. E a gente está falando sobre a vítima também, que a empresa não deixa de ser vítima. Exatamente. Em relação ao hacker, ao quem aplicou o golpe... É difícil a gente... para outra entrevista. Exatamente. Ai. Laçar, né? Aqueles que merecem ser punidos, tá difícil. Ainda, por enquanto. Aguardem cenas dos próximos capítulos, né, Lucas? Obrigada. Obrigado a você, tá? Inscreve lá, né? Dá um jeitinho de entrar já no site, avisa quem tem empresa, quem tem preocupação com todo, quem é responsável e que não gosta também de transtorno, né? Para manter sempre tudo em equilíbrio.